Aspas para o Dessery. O estudo levanta a possibilidade intrigante de que a solidão pode ser o resultado de uma redução na atividade associada à recompensa no estriato em resposta a estímulos sociais. Resumo de tudo que a gente estava falando. Ao tentar explicar ao jornal Daily Telegraph as razões por trás de um mecanismo como esse nos seres humanos, Cacioppo mencionou as teorias do biólogo britânico Charles Darwin. A necessidade de conexão com o outro teria suas raízes na evolução da espécie. Aí a gente entra numa parte que eu também amo, que a gente pode falar tranquilamente de psicologia evolutiva, que é quase como se fosse uma irmã, vamos dizer assim, da biologia evolucionista, né? Só que aplicada dentro da psicologia. Tá? Já falo um pouquinho mais sobre isso. Para sobreviver e criar seus filhos, humanos tiveram que se unir, diz o pesquisador. Altruísmo e cooperação ao longo da evolução humana permitiram que a espécie florescesse. A solidão, como a dor física, teria evoluído nos humanos de forma a produzir uma mudança no comportamento. Esse mecanismo, de acordo com Cacioppo, sinaliza a necessidade ancestral do homem de se agregar socialmente. Então, o que é a psicologia evolutiva? Já falei em outras lives aqui, vou dar um resumo. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, então vamos lá. Psicologia evolutiva é difícil de falar, não é bem um ramo dentro da psicologia, mas eu vou resumir como se fosse, tá? Como se fosse um ramo dentro da psicologia que tenta estudar por que o funcionamento que a gente tem na nossa psicologia, nesse momento, na atualidade, existe a partir de contextos que já não existem mais da antiguidade do desenvolvimento da espécie humana. Em outras palavras, a gente faz quase como se fosse uma, entre aspas, arqueologia. A gente se baseia, na verdade, muito na arqueologia para fazer esse estudo, né? À medida que a arqueologia vai atualizando os seus achados sobre qual era o ambiente humano, a arqueologia, a geologia, né? Tudo na verdade, né? Mas como que era o ambiente humano, ok? Em tempos muito antigos, quando a gente ainda estava se desenvolvendo enquanto espécie, né? Dando os passos dentro de virar Homo sapiens sapiens, né? E como que eles foram mudando essa evolução final, ok? Principalmente da nossa neurologia, neurofisiologia e do funcionamento psicológico a partir disso, como uma forma de mecanismos para conseguir sobreviver melhor a esses meios. Meios que com o passar do tempo não existem mais. E qual que é o principal meio que a gente está falando aqui? De muito tempo atrás, a gente já era uma espécie muito gregária, a gente se unia, ok? Para conseguir sobreviver. Só que a gente precisava sobreviver em grupos muito pequenos, que é muito diferente das sociedades que nós temos hoje em dia. Então, a principal coisa que mudou de lá para cá é o tamanho dos nossos grupos sociais. Antigamente, durante mais do que 95% da história do Homo sapiens, a gente teve um período, né, do Mesolítico, do Paleolítico, em que a gente não tinha inventado ainda a agricultura, ok? Então, nós éramos caçadores-coletores, caçávamos carne, proteína, coletávamos, né, os nossos alimentos mais de origem vegetal, vamos dizer assim, e por causa disso, pela disponibilidade da alimentação, a gente precisava também migrar, né? Então éramos nômades. Então caçávamos, coletávamos e éramos nômades. Como isso fazia com que a nossa sociedade, os grupos sociais, os bandos, como muitos antropólogos chamam, né, os grupos originais humanos, eles não tinham acesso a um surplus de comida, um excedente de alimento, acho que é a melhor palavra em português, a gente acabava tendo um problema muito grande, que é, sem um excedente de comida, tendo que se mover e etc., porque senão a gente ia acabar com os recursos de uma região pequena, a gente não conseguia sustentar grupos maiores do que 100 pessoas em média. A gente tem pesquisas aí, né, a arqueologia mostra que alguns grupos chegavam até quase 200 pessoas, mas em média o que parece que existe até hoje de consenso na arqueologia é menos de 100 pessoas, ok? Então a gente tinha esses bandos de menos de 100 humanos ali,
que passavam a vida inteira juntos. Claro, existia contato muitas vezes entre bandos, mas os bandos não iam ficar muito na mesma região também tendo um contato tão grande, porque eles iam acabar competindo por recursos muitas vezes. Então tinha contato, tinha troca, tinha até um pouco de, entre aspas, um comércio, né? É, trocas culturais, encontros românticos barra sexuais, com toda certeza. A gente teve isso até com os Neandertais, inclusive, né? A gente tem todo ser humano tem um pouquinho, ou pelo menos quase todo ser humano, alguns lugares, alguns pedaços do globo, isso é quase zero, zero, mas boa parte da humanidade a gente tem um pouquinho de DNA Neandertal por causa dessas trocas, mas de modo geral a gente passava mesmo a nossa vida naquele grupo de menos de 100 pessoas. E, cara, era um grupo de 100 pessoas que todo mundo se conhecia, ok? A gente precisava contar um com o outro. Isso era muito importante. Falei disso um pouquinho no vídeo passado, sobre a necessidade de trabalho em equipe, que é um instinto natural do ser humano e que tem a ver com a saúde mental e a felicidade no trabalho. E aqui a gente está falando no geral, porque a gente está falando de solidão. Então, o que acontece? Como a gente vê nesses grupos pequenos, todo mundo precisava se ajudar para conseguir sobreviver. A gente já tem achados arqueológicos que demonstram que, por exemplo, uma pessoa que tinha uma deficiência, que não tinha um braço, que sofria de problemas muito graves, crônicos, dores, que tinha nascido com deficiências físicas, ok? Essas pessoas eram amparadas pelas outras pessoas dos bandos e eram até certa medida membros funcionais da sociedade, segundo os achados, ok? Marcas em ossos, em dentes e etc, sabe? Que demonstrava que tinha marcas ali de que eles faziam de fato é, trabalhos dentro do bando e eles às vezes até cirurgias mega primitivas eram realizadas em algumas pessoas para aumentar a expectativa de vida daquelas pessoas que tinham esses problemas crônicos, ok? Então a gente trabalhava muito em conjunto. Algumas pessoas defendem, até chamam, é como se fosse um socialismo, assim, um hipersocialismo e tudo mais. E até certo ponto é verdade. Eu acho exagero, eu acho que é uma falácia muito grande chamar de socialismo, porque o socialismo em si exige muito mais características do que só a gente ter tudo meio que em pé de igualdade. Não, o socialismo é uma coisa muito mais moderna e que exige uma sociedade muito maior para existir. Então eu acho meio bobagem chamar de socialismo isso, né? Um socialismo pré-histórico. Mas a ideia é interessante, assim, realmente era uma coisa de mais igualdade, todo mundo precisava se ajudar. E por causa disso, né, imagina só, se você era mal visto pelo restante do grupo, você poderia ser isolado e até mesmo, segundo o que a gente tem na arqueologia, alguns indícios, você poderia ser exilado. E ser exilado de um grupo era uma sentença de morte, porque você ia ter que sobreviver sozinho. E sobreviver sozinho é muito difícil, porque se você estivesse caçando, porque você precisava caçar para ter proteína, você podia quebrar a perna, ninguém ia poder cuidar de você, e com a perna quebrada você não ia conseguir caçar e você iria morrer de fome. Então era uma sentença de morte. Então, já que 95% da história da humanidade a gente passou nessa época pré-agrícola, em que a gente não, que a gente era caçador-coletor, e 95% do nosso cérebro, essa reta final do desenvolvimento do Homo sapiens, né, foi nesse ambiente, é óbvio que a gente deve ter criado instintos psicológicos amparados, né, baseados na nossa neurologia, na neurofisiologia, para fazer exatamente isso que está ali. Da mesma maneira como não é gostoso sentir dor, mas a dor indica, cara, tá doendo o teu braço, você cortou, né, quebrou o braço, por exemplo. Cara, Arthur, né, o cérebro tá mandando a mensagem por meio da dor. Arthur, não fica fazendo isso com o braço. Para de forçar o braço, cara. Vai regenerar errado o osso, não vai fechar, vai ser pior. Você quer ficar com o braço torto, cara. Você tá louco, velho. O cérebro tá dizendo isso, só que na verdade ele só tá fazendo sentir dor. Mas é isso que o cérebro tá tentando fazer. Ele tá tentando fazer preservar o membro que tá doendo. Assim como fome não é legal de sentir, mas indica a necessidade de comida. A solidão, ela, assim, segundo essa ideia aqui, que funciona completamente dentro das hipóteses da psicologia evolutiva, é essa ideia de como se fosse uma fome, só que de contato humano. Então, seria uma necessidade instintiva do ser humano de se agregar para sobreviver, porque os seres humanos provavelmente que mais se agregavam para sobreviver, que tinham esse instinto de querer estar junto, querer estar nesse grupo em que todo mundo se ajudava, em que a galera tentava ser o mais gente boa um com o outro, porque o estar vivo amanhã dependia de todo mundo fazer isso, era muito importante.
né? E isso foi provavelmente, segundo Charles Darwin ali, parte da seleção natural. Os que não tinham talvez esse instinto tão forte, talvez fossem os que tinham mais comportamento de se afastar de grupo, de tentar fazer as coisas por conta, ser o lobo solitário, entre aspas, e provavelmente morriam mais cedo e não passavam os genes para os descendentes, ok? Então isso é a seleção natural funcionando, ok? Essa é a hipótese. E isso também explica muito de por que a gente acaba tendo muito dessa sensação com relação ao medo de ser rejeitado, medo de ser mal visto e tudo mais. É uma outra teoria, uma outra hipótese muito boa dentro da psicologia evolutiva e vem de todo esse mesmo rolê, que é se o restante do grupo me vê com maus olhos, por exemplo, se eles acham que eu estou roubando a comida do restante, que eu não estou sendo gente boa, que eu traí alguém, traí no sentido de, sei lá, joguei um cara na frente do leão na hora ali pra conseguir caçar o leão, eu joguei o cara na frente do leão pra pegar o leão. Pô, sacanagem, né? Muito sacanagem. O cara serviu de isca ali e tudo mais, todo mundo ficou de cara. Então, é, é muito provável que essa nossa ansiedade social, que é o termo que a gente usa mais hoje em dia na psicologia, né, é também uma forma da gente se defender de pensar, caramba, os outros verem a gente é muito importante, né, verem com bons olhos. Isso é necessário para minha sobrevivência, porque senão eu vou ser exilado, vou morrer sozinho, não vou passar mais anos para frente. Foram 95% da história da humanidade assim. Quando a agricultura foi inventada, ela foi inventada em alguns lugares, foi se espalhando, não foi uma coisa que obviamente toda a humanidade inventou e todo mundo já estava utilizando. Quando ela foi inventada, a gente conseguiu ter um excedente de comida que permitiu a gente parar num lugar, seres humanos se especializarem em coisas diferentes. Antigamente os seres humanos faziam, cada um fazia meio que tudo, assim, né? Todo mundo sabia meio que tudo. Isso foi criando sociedades maiores porque a gente conseguia ter mais gente em um lugar só, ok? E com excedente de comida, não ia passar tanta fome, né? Exceto situações muito exageradas, como secas e etc. Mas aí a coisa mudou. Aí a gente veio com religião, com leis, com vários outros dispositivos sociais para tentar fazer todo mundo funcionar em conjunto. Mas em 95% da história da humanidade funcionou muito bem esse negócio aqui. Né? 100 pessoas, tá todo mundo junto o tempo inteiro. A solidão era importante porque ela só te impedia de sair daquele grupo que você convivia a vida inteira. Só que ela potencialmente ficou muito disfuncional hoje em dia, em que a gente tem uma sociedade em que 100 pessoas é um rolê na quadra, você vai ver 100 pessoas sem saber o nome delas. Se você mora numa cidade grande, numa capital, por exemplo, de algum estado, você vai ver 100 pessoas assim dando a volta no teu condomínio de vez em quando, né? Está rolando uma festinha ali embaixo. Só que você não vai ter interagido com nenhuma delas. E aí, muito provavelmente, uma coisa que era muito mais fácil de a gente ter acesso no passado, quando a gente vivia com menos pessoas, agora tendo todo mundo, né, muito mais pessoas ao nosso redor, a gente não tem a interação. E aí vem a solidão, e a gente sofre muito com ela de maneira disfuncional, porque ela já não está mais dando conta da realidade que a gente tem hoje em dia. Né? Ela ajuda até certo ponto, porque a gente socializar é muito importante, mas é tão fácil ela passar de um limiar em que ela mais atrapalha do que ajuda, sabe? E isso potencialmente foi o que aconteceu com a gente.